Mateus 6, versículo 5. 5, 6. Capítulo 6, versículo 5, versículo 6. E quando que? Orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Foca agora, que aqui é o foco da mensagem, 6. Mas tu, quer dizer, mais você que está aqui nessa noite, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está em oculto, em secreto. E teu Pai, que vê o que está oculto ou secreto, te recompensará. Diga amém por isso. Coloca a Bíblia sobre o teu coração, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, aqui estamos reunidos, Pai, nessa noite perante o Senhor. Usa a minha vida segundo a tua vontade, para a honra e glória do teu nome. Usa-me com a tua glória e com o teu poder, ó Deus. Usa esse servo pecador que aqui está e fale conosco. É o que nós pedimos e já te agradecemos. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Aleluias! Glória a Deus! E amém. Vamos tomar o teu assento. Obviamente, o capítulo 6 é continuação do capítulo 5 de Mateus, a qual Jesus, conhecido como o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, a qual inúmeras pessoas se reúnem para ouvir os ensinamentos de Jesus. Olha para mim aqui, tá? Para você entender. Aí quando o pastor for pregar a Bíblia, você vai olhar para a Bíblia. Quando o pastor for ler, você vai ler também. Quando eu for pregar, falar, você vai ouvir, depois você acompanha em casa. Estou falando. Então aqui é uma continuação do capítulo 5 do ensinamento de Jesus, ou dos ensinamentos de Jesus. Essa mensagem tem um endereço. Essa mensagem é direcionada aos crentes, aos cristãos, aos discípulos, aqueles que seguem a Cristo. Essa mensagem não é para qualquer um, é para o povo de Deus, é para a igreja, é para os servos de Jesus. Resumindo, essa mensagem é totalmente direcionada a nós, a cada um de nós. A mensagem é direcionada a você, cristão, que está aqui nessa noite. Você que está ouvindo e assistindo esse vídeo, essa mensagem é para você, cristão. Jesus aqui, dentre vários ensinamentos, ele vai ensinar o ato de doar, como doar. Entre várias coisas que ele ensinou no capítulo 5 e no 6, que meu foco não é focar em tudo que ele ensinou, mas em algumas coisas. Ele ensinou o ato de doação, como doar, como devemos doar. Não é apenas fazer uma doação, é saber como doar. Tem muitos crentes que têm até um bom coração, eles doam, mas não sabem como doar. Ou outros, já na malícia no coração, eles doam com a intenção de serem aplaudidos ou vistos por outros homens. Então Jesus aqui vai ensinar que esses atos de doações devem ser feitos como? Em secreto, quer dizer, em oculto. E quem faz isso em oculto, o Pai o recompensará. Quem não faz isso em oculto, já foi recompensado, porque os homens já aplaudiram aquilo que eles fizeram diante dos homens. Não há recompensa para esses que doam, mas para ser visto
pelos outros, mas a recompensa de Deus para aqueles que doam em secreto. Então Jesus vai ensinar a doar em secreto. O que uma mão faz, a outra não deve ficar sabendo. Então é uma doação em secreto, é uma ajuda em secreto, anonimamente, sem expor. E Jesus também vai falar aqui sobre o dever de oração, de orar. Amados, entre todas as coisas que você tem para fazer no seu dia a dia que é corrido, a maior dela e a mais principal, como cristão, é a sua vida de oração. Você tem vários afazeres, várias coisas a cumprir no dia a dia, sim ou não? Só que o maior deles é a sua vida de oração. Eu fico admirado em ver crentes cristãos que não cuidam da sua vida espiritual. E eu vejo que os que não cuidaram caíram, voltaram para trás, porque não cuidaram da sua vida devocional, da sua vida cristã. Então Jesus vai tratar de uma coisa muito importante para nós. E o que é? Uma vida de oração. Essa mensagem é direcionada ao cristão, a nós. Nós temos que manter uma vida constante de oração. Muitos pastores pouco falam de oração. Reparem, eles pouco pregam sobre orações. E os que pregam sobre isso, quando vão pregar sobre orações, é sobre conquistas pessoais. Você vai orar para conseguir aquilo que você quer. Você vai orar para que Deus abra uma porta para você. Nunca ou quase nunca colocam a oração como um ato de intimidade com Deus, mas sempre num ato de pedir algo a Deus. Entendeu ou não? Muitos quase nunca pregam. E quando pregam sobre oração, é sobre como devemos pedir algo para Deus. Pedir isso, pedir aquilo. Nunca é assim. Orem para que vocês tenham uma profunda intimidade com Deus. Orem, porque a vida cristã de vocês depende da sua vida de oração. Quem entendeu até aqui? Então esse texto vai ensinar isso, ó. Assim como um ato de doação deve ser secreta, também muitas orações nossas devem ser em secreto. Aqui Jesus não está indo contra a oração pública, a oração no culto com um monte de gente. Aqui ele é contra aqueles que se reuniam e queriam mostrar para os outros o quão espirituais eles eram. Amados, a nossa comunhão é eu e Deus, não é eu, Deus e mais alguém. Eu dependo só de Deus e de mim para ter comunhão com Deus. Então aqui Jesus não é contra a oração pública, a oração com 10 pessoas, com 50, mas está dizendo assim, o crente, o cristão, ele deve sim manter uma oração em secreto. Agora olha isso, que triste. Uma pessoa que ela ora na igreja, ora com os irmãos, mas não ora em secreto com Deus, a Bíblia chama de hipócrita. Uma pessoa que, vamos falar bem mais forte para entender, é melhor que você nem orasse na igreja, se você não tem uma vida de oração em secreto. A minha esposa está dormindo, ela não está vendo, lá vai eu, para o meu canto de guerra, para o meu canto de oração, ali derramar as minhas lágrimas, as minhas queixas, as minhas lamentações também, porque ali eu choro onde ninguém vê. Ali eu me lamento pelos meus erros que ninguém vê, só eu e Deus. Então Deus vai ensinar aqui
que não adianta uma pessoa orar no culto, orar na igreja e não ter uma vida de oração em secreto em casa com Deus. É melhor que você nem orasse na igreja. Você que ora aqui, que lindo o irmão orando, olha, como o irmão chama Deus, olha que lindo, Altíssimo e poderoso Deus, que lindo, tia. Essa pessoa ela clama a Deus, olha que maravilha. Mas na verdade essa pessoa não ora em casa, não clama, não tem um momento de intimidade com Deus, não ora em secreto. Essa pessoa na verdade melhor que nem abrisse a boca, melhor que nem orasse na igreja. A pessoa que não mantém uma vida de oração em casa, mas ora na igreja para ser visto pelos homens, é hipócrita. Eu não quero, amados, mostrar para você que eu oro e eu não tenho na minha casa um lugar secreto, a qual ali eu me ajoelho, a qual ali eu falo com Deus, ali eu exponho como está a igreja, mesmo Ele sabendo de tudo, Ele quer me ouvir. Deus quer ouvir você em secreto. Deus quer que você separe um tempo para Ele, para que somente você e Ele ali esteja e mais ninguém. Agora repare uma coisa, nossa geração é marcada por aparência, não é? As pessoas nas mídias sociais, eles querem aparentar que são ricos, que são bonitos, não é? Você vê a mulher no Facebook, na foto, nossa, essa mulher é bonita. Você vê pessoalmente, nossa, nem parece a mesma mulher, é outra mulher. É tanto filtro que não dá para ver que é a mesma pessoa, parece outra. Porque as pessoas querem mostrar aquilo que elas não são. Esses homens aqui queriam mostrar aquilo que eles não eram, espirituais. Eles não eram, porque eles oravam para ser vistos pelos homens, mas talvez nem tinham vida em oração de secreto com Deus. Eu estou tratando com pessoas aqui hoje que até oram na igreja, até buscam aqui, mas em casa não oram. Aqui na igreja abrem a Bíblia, que é uma maravilha, mas em casa não abrem a Bíblia. Aqui oram, que é uma maravilha, mas em casa não oram. Como hipócrita nós somos. Então, eles querem mostrar nas redes sociais aquilo que não são. Quantas pessoas, amadas, colocam texto nas redes sociais, eu mesmo coloco, eu gosto, colocam textos espirituais, mas na verdade naquele dia nem oraram, nem buscaram a Deus em oração. Essa mensagem não é para ímpio. O ímpio não quer saber de orar muitas vezes. É uma vergonha ver um religioso, ver uma pessoa católica rezando mais do que você, rezando a deuses estranhos mais do que nós oramos a Deus. Não importa colocar textão na rede social, se você não tem uma vida com Deus em secreto. Muitas vezes minha esposa está dormindo e eu vou chorar aos pés do Senhor, porque o que Jesus ensina aqui é isso. Olha para mim aqui, vocês devem ter uma vida de oração pública. Vocês devem sim orar juntos. Você deve sim estar no culto orando ao Pai. Mas também vocês devem manter uma vida de oração em secreto com Deus, a qual ninguém vê. Ali ninguém vê. Esposa, filho, pastor. Mas o importante é que Deus vê. E Deus vai recompensar cada oração em secreto que você fez. Olha o que eu vou te falar agora. Para mim, o indicador da sua espiritualidade, para saber o quanto você é espiritual ou não é a sua vinda aos cultos apenas, não é a sua vida apenas de leitura, mas é a sua vida de oração secreta com Deus. Vamos agora parar para pensar. Medindo
a sua espiritualidade. O quão espiritual você é ou quão carnal você é. Medindo assim e olhando como está a sua vida de oração em secreto a Deus. Repare se você é espiritual ou se você é carnal. Alguns vão dizer, pastor, agora você me pegou, cara. Eu estou na carne. Agora o Senhor me pegou que eu realmente, pastor, eu não tenho vida em secreto com Deus. Eu não tenho oração em secreto. Repara que Jesus vai focar na oração aqui em secreto. Porque é fácil, pastor Érico, eu orar para os outros verem. Ah lá, o pastor Júnior é um homem espiritual, como ele ora, que homem de fé. Eu quero ver, meus amados, em casa, quando não tiver ninguém olhando, se meus joelhos vão estar dobrados constantemente perante a Ele. Então o indicador da sua espiritualidade vai ser baseada de como está a sua vida de oração em secreto a Deus. Amados, nós cristãos vivemos de lutas em cima de lutas. Quando tudo está em paz, eu ainda estou lutando contra mim mesmo, contra as minhas vontades. O diabo, ele vai lutar com você. O diabo não vai descansar, porque ele não cansa. E uma das maiores lutas que você vai ter, guarda isso. Uma das maiores lutas que você vai ter não é só o fato de oração. Vocês sabem, amados, quantas pessoas estão aqui hoje que planejaram, eu vou orar mais, eu vou começar a orar mais. Oraram? Ainda não. Já estão 4 anos prometendo isso. Já estão 5 anos prometendo que vão orar mais, mas não conseguem manter a sua vida de oração. Por que isso? Luta. O diabo vai lutar para que você não ore, mas ele vai lutar ainda mais para que você não ore em secreto. E olha por quê. Se você falhar na sua oração em secreto, você falhou em tudo. Você pode vir nos cultos, você pode vir aqui louvar com o pastor, orar, só que é hipócrita a sua oração. O seu louvor é hipócrita. A sua vinda aqui é pura hipocrisia. Porque a nossa espiritualidade é medida por nossa vida secreta de oração a Deus. E se você tropeçar nisso, você vai tropeçar em tudo. Repara que Paulo fala assim, ó: eu combati o bom combate. Amados, quando eu falo da doutrina de demônios contra esses ensinamentos, em vez de ir contra mim, vai a meu favor, porque esse é o bom combate. Combater heresias, combater falsos ensinos. Quando eu pregar isso, me apoie. Por que me apoiar? Porque eu estou batalhando, estou lutando o bom combate. Você entende isso? Não é para você ficar só fala, não, combate comigo. Só que o bom combate também é tido como manter uma vida de oração em secreto. O diabo, irmão, vai lutar com você dia após dia, para você não ter uma vida de oração, não apenas oração, mas oração em secreto. Olha como o diabo trabalha, pastores, pastor, diaconisa, quando fala de oração. Quando nós clamamos, igreja, vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos buscar a face do Senhor em oração, todos concordam, vamos. Só que passa 1 minuto, você vê o diabo já agindo no meio ali, ó, irmãos desatentos. Outros não conseguem nem orar mais.
Outros levantam e vão para o banheiro. No meio da oração, no meio do clamor, no meio que estão clamando a Deus, se levantam, vão no banheiro, conversam, aquela cara de peixe morto, como não está querendo mais orar, é um cansaço, é um desânimo, quando fala vamos orar em público. Se está assim em público, imagina em secreto. Se está assim em público, eu imagino no secreto. Se no meio dos irmãos não há ânimo de orar, eu imagino no secreto. E eu percebo isso aqui. Quando estamos orando, eu vejo irmãos desatentos, totalmente desatentos, como se não estivessem aqui, a mente está lá em outro lugar. E eu percebo que o diabo está agindo aí, porque ele vai lutar para que você não ore nem em público, e vai lutar mais para que você não ore em secreto. Estão desatentos, né? Sonolentos, desanimados. Então ele vai lutar para que você não ore, tá? O diabo. Mas ele vai lutar ainda mais para que você não ore em secreto. E por que ele vai lutar? Porque é no quarto de oração. Quando eu tranco o quarto, bem dizer falando, para ninguém me... Trancar o quarto quer dizer o quê? Ninguém vai me incomodar, ninguém vai parar a minha oração. Eu não tenho hora para sair daqui. Eu vou entrar aqui, mas eu não tenho hora para sair daqui. Ninguém vai me atrapalhar a minha comunhão com Deus. Ninguém vai me chamar que venha me tirar desse lugar de adoração a Deus. E por que eu já vou lutar contra isso? Porque é ali, na oração em secreto, que a minha oração é fortalecida. Amados, você não tem noção de quantas vezes eu me ajoelhei para buscar a Deus, para buscar a face do Senhor, totalmente cansado, totalmente com a fé enfraquecida, mas num lugar secreto, num lugar oculto, a qual ninguém viu, irmão Antônio, ninguém. Ali Deus fortaleceu a minha fé. Vamos aplaudir o Senhor. Você não tem noção quantas vezes isso aconteceu comigo. Se eu não fosse para o lugar secreto, talvez a minha fé havia desfalecido, Jaconise. E lá fui eu. Espera a esposa dormir. Espera dar 2 da madrugada, não tem ninguém vendo. Vá para o quarto de oração. Vá para o lugar secreto. E ali a minha fé foi fortalecida. Quantas vezes olha porque ele vai lutar. Porque a fé é fortalecida. Olha porque ele vai lutar. Para que você não tenha uma vida de oração secreta. Quantas vezes eu fui em oração secreto com Deus, eu estava triste, eu estava amargurado, a minha alma estava triste, eu estava abatido. Só que eu fui no lugar secreto, eu fui onde só ali estava eu e Deus e mais ninguém. E quando eu comecei a orar, quando eu me levantei, eu nem percebi que a alegria já havia chegado. Só que eu não me levantei enquanto eu não busquei o Senhor com toda a minha força. E ali na oração em secreto, a minha tristeza foi arrancada. Quantas vezes, irmãos, eu sem nenhuma força para caminhar, eu falo força para caminhar com Deus, eu fui na oração em secreto, eu comecei a buscar a Deus, a falar com Deus ali, a qual ninguém viu.
Eu comecei a chorar aos pés de Cristo, a falar com Cristo, a falar com Deus. Quando eu comecei a falar com Deus, que eu não tinha forças para continuar, para prosseguir, que minha vontade era parar, era desanimar com tudo, entregar os pontos, chutar o balde, não continuar mais. Ali eu fui fortificado e eu comecei a entender que as forças vieram para mim, para que eu pudesse continuar. Olha o porquê o diabo vai lutar para que você não tenha uma vida em secreta de oração com Deus. Olha que forte isso. A Bíblia diz: vai na sua casa, no teu aposento e tranque a porta. Eu fecho a porta para orar e Deus abre a porta dele para mim. Eu fecho a porta e Deus abre a porta dele para mim. Porque ali eu recebo graça, recebo força, recebo alegria, recebo ânimo para continuar. Então a minha porta se fecha e a porta de Deus se abre para mim. Recebo alegria no espírito, fortalecimento, recebo a presença dele. Então quando você começar a fechar a porta do teu quarto, Deus vai abrir a porta do tesouro para você. O que é o tesouro? O Cristo é o próprio tesouro. E olha só, também porque ele vai lutar. Deixa marcado, talvez eu volte, talvez não. Deixa marcado aí. Vai em Atos, capítulo 9. Está em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos 9. Tá bem facinho aí, só ir para frente. Atos 9. Versículo 30. Todos acharam aí? Atos 9, acharam? Deixa eu achar ali. Achou? Atos 9, versículo 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz o quê? Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, estando enferma, ela morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era uma cidade, tá? Um bairro ali, era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Diga amém. Olha aqui, vamos ler já, tá? O restante. Olha para mim aqui. Aqui disse uma mulher que habitava em Jope, uma mulher que chamava Dorcas, uma mulher cheia de boas obras, cheia de amor, uma mulher amada por muitos, porque era uma mulher bondosa. Sabe aquela mulher bondosa? Sempre está pronta para ajudar todos. Era essa mulher. Essa mulher era uma mulher que tinha boas obras. A Bíblia deixa claro isso. Só que essa mulher vai ficar enferma. Não se sabe o que é. Enfermando ela, ficando enferma, ela vai morrer. E houve grande comoção naquele lugar, porque uma mulher boa morreu, uma mulher agradável, uma mulher cheia de boas obras. Houve a grande comoção naquela terra, e ficaram sabendo que ali estava o apóstolo Pedro, em uma cidade chamada Lida, mais ou menos, olha para cá, mais ou menos 16 quilômetros de Jope.
mandaram 2 varões chamar Pedro, apóstolo Pedro, para vir até essa mulher que morreu. E Pedro, ele veio. Olha só aqui agora, versículo 39. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizeram quando estava com elas. Olha para mim aqui, por favor, agora. Pedro foi lá, chegando lá, levaram ela para um quarto. Para onde? Para um quarto alto, para um quarto. Repare, pastor, guarde aí. Levaram ela para o... não conversa não, tá? Por favor. Levaram ela para o quarto. E chegando lá, quando chegaram lá, as amigas, as que receberam a ajuda de Dorcas, começaram a mostrar ali, pastor, tudo que a Dorcas deu para elas, né? As vestes, as túnicas, para mostrar que aquela mulher é uma mulher bondosa. Ô jovens, conversa não, tá? Por favor, não conversa. Por favor, agora da palavra. Não vai atrapalhar o pastor. E essas mulheres começaram a mostrar ali para Pedro tudo que Dorcas deu para elas de presente, de doações. E olha só isso, versículo 40. Mas Pedro, fazendo-as fazer o quê? Sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e a viúva, apresentou-lhe viva. Pode aplaudir o Senhor. Aquela mulher estava morta. A casa estava cheia de pessoas. Pedro falou: saem todos daqui. Deixa só eu e Dorcas que está morta. Em outras palavras, deixe só eu aqui, que eu vou orar em secreto a Deus. Entendeu ou não? Eu não quero ninguém aqui. Só vai orar e vai estar eu e Deus. E após ele orar, na oração secreta, essa mulher, após ouvir a ordem que ele deu por vontade de Deus, que foi: mulher, levanta. Aquela mulher abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando a mão, levantou aquela mulher e chamou a todos. Agora venham ver todos, ela está viva. O que eu quero dizer com isso? Quão grandes coisas Deus quer fazer na tua vida quando você começar a orar em secreto. Aqui é uma grande coisa, sim ou não? Ressurreição é uma grande coisa. Deus quer fazer grandes coisas na tua vida quando você começar a orar em secreto. Olha só quão grandes coisas aconteceram quando os homens oraram em secreto. Olha só, Isaías vai levar uma mensagem a um homem chamado Ezequias. Ezequias está ali, um homem de oração, um homem temente a Deus. Só que a mensagem que Isaías vai trazer não é boa. Qual que é a mensagem?
prepara a tua casa, que você vai morrer. Aí quando Isaías vai embora, este homem está somente ele e Deus ali. Ezequias vai começar agora a fazer uma oração em secreto, só ele e Deus. Ele não orou com Isaías ali, ele esperou Isaías ir embora. Agora em secreto, ele vai começar a orar ao Pai: Senhor, eu tenho andado, Senhor, na tua fidelidade, eu tenho te buscado, ó Deus, me socorre, me ajuda. Enquanto ele está orando em secreto, Deus fala: Isaías, pode voltar. Volta, Isaías. Isaías estava no pátio ainda do palácio, nem embora tinha ido ainda. Deus viu a oração em secreto. Não está na Bíblia? Aqui pode ler Mateus 6, que Deus vai recompensar quem orar em secreto. Ele começou a orar em secreto, Isaías estava indo embora, e Deus: Isaías, pode voltar. E fala para Ezequias que eu iria acrescentar mais 15 anos na vida dele. Repara quão grandes coisas Deus fez através de uma oração em secreto. Amados, ore mais em secreto. Se tranque no seu quarto. Desliga a internet, desliga tudo. Coloca só um louvor, se for internet, para ouvir um louvor, ouvir um cântico espiritual, e comece a orar, sem ter hora para sair, sem pressa, sabe? Eu vou me dedicar à oração sem ter pressa, não tem hora para sair, esquece, eu vou entrar ali, e somente quando eu sentir o poder de Deus, depois de um tempo eu sairei. Olha quão grandes coisas Deus fez em secreto. Essa mulher Dorcas é ressuscitada. Ezequias, Deus acrescentou mais 15 anos na vida dele, porque ele orou em secreto. E tem mais um homem, tem vários, né? Vou citar só mais um. Quem poderia ver Jonas dentro do ventre do peixe? Quem podia ver lá? Alguém podia ver? Ele começou a orar lá, oração em secreto, ninguém podia ver. Quando ele começou a orar, Deus preservou ele lá em vida, e o peixe vomitou Jonas, totalmente vivo. Olha só quão magnífica é quando uma pessoa ela mantém uma vida de oração em secreta. Deus faz coisas maravilhosas, incríveis, espetaculares. E você acha que essas coisas é dinheiro? Não estou falando disso não. Estou falando disso, ó o que eu estou falando. É espetacular, é incrível. Um homem falho igual eu está de pé com Deus. Esse é um grande milagre, sabia? Eu estou aqui servindo a Deus, é um grande milagre. Eu acho para mim esse maior do que a ressurreição de alguém. Eu estar firme com Deus, mesmo eu sendo falho e pecador. Será que não é quando Deus me empurrou na oração em secreto? Vai orar, porque ali você pega força, ali você recebe poder, ali recebe alegria. Quando está triste, a alegria chega. Pô, faz um teste, vai lá. Enquanto Deus não te alegrar, não se levanta dali. Estou abatido, pensando em parar. Vai orar em secreto, até Deus tirar a vontade sua de voltar para o mundo. Acabou. Então, quão grandes coisas Deus quer fazer quando oramos em secreto. Sabe por que nós andamos tão temerosos, tão tementes? Porque está faltando algo em nós. O que você acha que é? Oração em secreto. Orar aqui para todo mundo ver, amados, fácil demais. Os hipócritas fazem isso. Agora só quem é trigo consegue manter uma vida de oração em casa. Não estou dizendo aqui que é fácil, está me ouvindo não?
Não estou dizendo para você que, não é fácil. Quando eu falei que é luta, quer dizer, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas não ceda. Não ceda. O principal, se você ama Deus, ama a sua vida espiritual, a melhor coisa a fazer é cuidar da sua vida espiritual. E a melhor coisa é manter uma oração secreta com Deus. Olha só, a Bíblia diz sobre uma mulher chamada Ana. Eucana era um homem. Eu ouvi falar que Eucana era uma mulher, já vi pregação que Eucana não é pelo nome, né? Eucana é o marido de Ana. Eucana tinha outra mulher chamada Penina. Antigamente era normal ter duas mulheres, hoje não, tá, irmãos? Relaxa aí. Antigamente era normal ter duas, hoje não, hoje é só uma. Então Eucana tem duas mulheres, Ana e Penina. Porém, Penina havia dado filhos a Eucana, desculpa. Penina havia dado filhos a Eucana. E Ana não deu nenhum filho. Por que Ana não deu? Porque Ana era estéril. Ela não podia gerar filhos. E Penina vai começar a irritar, a atazanar Ana, porque ela é estéril. Eu ia pedir para você abrir, não vou pedir para ser bem rápido, senão não dá tempo. Ana se irrita, chora. Ana é pressionada por Penina, humilhada, por não poder gerar filhos, porque Deus havia cerrado a madre dela. A Bíblia diz assim. Só que Ana, ela vai conversar com Deus. Ela entra no templo e vai começar a falar com Deus, se humilhar ali diante de Deus. Ela faz um voto a Deus: Deus, ó, se o Senhor me der um filho, o meu filho será teu para sempre. Vou dedicar o meu filho ao Senhor. Só que Ana começa a orar ali, diaconisa. Ela começa a orar ali em secreto, ninguém está vendo, começa a orar. Só que a boca se mexe e não sai nenhuma palavra. Ela está orando em secreto a Deus. Entendeu ou não? A boca dela se move, só que não sai nenhuma fala. Ela está ali em secreto, para ninguém ouvir falando com Deus. Uma oração em secreto também. Ninguém está ouvindo. Porém, ela é zombada, porque achou que ela estava bêbada. Porque a boca se mexia e não saía nenhum som. Só que ela vai dizer: não, eu não estou bêbada, eu não bebo, não é isso. Eu estava clamando a Deus, buscando a Deus. E olha só, vou apenas ler. Ela estava triste e chorando. Ela orou a Deus. E Deus prometeu que ia dar um filho a ela na oração e no seu voto. E Eli vai dizer: então seja feito assim, Deus te dará um filho. E olha só, agora apenas ouça. Versículo 10, 17 e 18. Então respondeu Eli e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Aquela mulher que começou a orar entristecida, aquela mulher que estava triste, chorando na sua oração, quando termina a oração, o seu semblante mudou. Já não era mais uma mulher triste,
Deus havia ali tocado nela, Deus havia ali prometido que ela daria um filho. Então, olha só o que a oração em secreto faz. Olha, quando você se coloca de joelho diante de Deus, a tristeza vai embora, a alegria chega, o seu semblante já não será mais o mesmo. Você vai começar a oração triste, abatido, mas quando você terminar aquela oração, Deus vai te dar forças, alegria no espírito para você continuar. Ana vai orar, começar a oração triste, termina a oração, o semblante de tristeza já não é mais o mesmo. Ore, Deus vai mudar o seu semblante, mulher. Ore em secreto. Deus vai colocar um sorriso no teu rosto. Ele vai te dar motivos para você continuar. O diabo, voltando aqui, o diabo ele vai trabalhar de tal forma para que você não ore. Só que ele vai te enganar muitas vezes. Ele é o mentiroso, ele é mau, ele é o acusador, mas também ele é o enganador. Ele vai usar de engano, dizendo assim, olha como ele vai te enganar. Poxa, eu trabalhei tanto, cara, eu tenho tanto a fazeres, a cumprir no dia, que eu não consegui nem orar. Eu não consegui, pastor, manter um tempo ali de oculto com Deus e oração, porque a minha desculpa é essa, eu estive ocupado o dia inteiro. Você que não tem tempo para orar, está perdendo tempo. Quem não tem tempo para orar, na verdade, está perdendo tempo. Você fala que você é ocupado, né? Você é ocupado? Beleza. Não abra não, mas ouça só o que diz Daniel 6, 1 e 2. Ouça, Daniel capítulo 6, versículo 1 e 2. Ouça. O rei Dário decidiu dividir seu reino em 120 províncias, escolhendo um governador para cada uma. Esses governadores tinham que prestar contas a 3 ministros, um dos quais era Daniel, para que o reino fosse bem governado. Entendeu ou não? Vou explicar melhor. Você fala que você não ora porque você é muito ocupado, né? E eu falei que o diabo te engana com isso, né? Não havia um homem mais ocupado que Daniel. Não havia um homem sequer aqui, eu posso pegar todos. Nenhum de nós é um homem mais atarefado que Daniel. Pelo seu trabalho ali, ele era um homem muito atarefado, muito mesmo. E mesmo assim, ele orava em secreto 3 vezes ao dia. Percebeu como o diabo te enganou? Quando você disse assim, eu não tenho tempo, porque eu tenho muito a fazeres. Ninguém é mais ocupado que Daniel. Mas Daniel separa um tempo 3 vezes ao dia para ter comunhão com Deus. Daniel, ele entendeu a importância da oração. Entendeu tanto isso, que olha isso que eu vou te falar agora. Se ele orasse, continuasse orando, a ordem era, se orar em secreto, aí se ficar orando aí, nós pegar você orando, com a janela aberta, se estiver orando aí, vai acontecer isso, ó. Iremos te colocar na cova dos leões, você vai morrer. Daniel entendeu tanto o perigo de ficar sem orar em secreto, que ele preferiu ir para a cova do que ficar sem orar. Escuta, olha como Daniel entendia a importância da oração em secreto. Eu prefiro que vocês me levem para a cova dos leões do que ficar um dia sem falar com Deus, do que ficar um dia sem me pôr em secreto e falar com Deus. Daniel entendeu a importância
Quer dizer, prefiro ficar na cova com os leões do que ficar um dia sem orar. Não abra não, para ser rápido. Marcos, quer marcar? Marca aí, tá? Marcos 1:35, ouça, apenas ouça, para ser rápido. Marcos, quer marcar? Marca aí, tá? Marcos 1:35. E levantando-se de manhã, muito cedo, aqui é Jesus, tá? Estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Acordou bem cedo Jesus, ele vai se colocar em um lugar deserto, ao qual não tem ninguém. Quer dizer, orar em secreto, ninguém vai ver. E ali ele começou a orar. Ele se retirou para um lugar em secreto e começou a orar. Agora Lucas 5:16, marca aí. Lucas 5:16. Aqui, ó, olha o que é que diz. Também Jesus, após curar um leproso, olha só, 5:16. Porém ele quem? Jesus, retirava-se para os desertos e ali orava. Inúmeras vezes você vai ver Jesus indo para os montes, indo para os desertos, para cumprir o quê? O que é importante na vida cristã, uma oração em secreto. Se Jesus, mesmo sendo homem também, e sendo Deus, mas sendo homem, ele entendeu a importância de que ele deveria ter uma vida em secreto, de oração com teu Pai. O que nos faz pensar que nós podemos fazer essa loucura de querer manter uma vida com Deus sem ter uma vida em secreto de oração. Quem mandou você pensar que você poderia ter uma vida com Deus sem ter uma vida de oração? Tô acabando já, tá? Se eu perguntar aqui, eu vou perguntar, quem quer crescer na graça, no conhecimento? Quem quer? Um dos pontos é ler bastante a Bíblia. Conheça a Deus através da Bíblia. O outro, se coloque em secreto em lugar de oração. Tranque o seu quarto, mulher. Mulher, tranque o seu quarto, homem. Vai ali em secreto à noite. Não deixe ninguém ver, nem teu marido, nem tua esposa, nem teus filhos. Separa ali um tempo bom para Deus, para manter a sua comunhão, para manter a sua vida com Deus. Porque Jesus fazia isso. E nós temos o dever também de fazer isso. E fazendo isso, você vai crescer na graça e no conhecimento. Eu tenho a certeza que você falaria a mesma coisa que eu. O quê? Como eu queria ser um cristão melhor do que eu sou. Eu queria ser. É simples. Se coloque mais em oração em secreto. Vai para o quarto e se humilhe mais. Eu sei que temos o dever de orar em tudo quanto é lugar. Orem sem cessar. Orem em tudo quanto, não importa se tá, pode orar. Só que aqui a ênfase é tranque o seu quarto. Porque muitos conseguem orar no meio de roda de pessoas, mas não conseguem orar sozinhos com Deus. Nessa noite, amados, eu não estou perguntando se você socorre os pobres. Eu não estou perguntando se você frequenta todos os cultos. Eu não estou perguntando se você dizima ou oferta. Eu não estou perguntando isso. Mas eu estou perguntando: vocês têm trancado o quarto de vocês e mantido a oração em secreto com Deus? Eu sei a importância de orar com a minha família, eu sei disso. Só que a importância maior está em orar em secreto com Deus.
Terminando agora. Aqui não será o motivo que muitos desviaram? Qual, pastor? Eles não manteram a sua vida de oração com Deus em secreto. Amados, eu vou voltar a repetir isso, que isso é muito interessante. Nos cultos, eu já percebo quem é de oração e quem não é. Já dá para ver que a pessoa, quando fala em orar, meu Deus, parece que pôs um caminhão de 1000 quilos nas costas. Já outros, querem manifestar na oração: ó Altíssimo Deus, quão grandioso Tu és, quão poderoso e majestoso és Tu. Hipócrita, mas não se coloca no quarto de oração. Tranque o seu quarto, tranque a sua porta, e Deus abrirá a porta dele para você. Vamos aplaudir o Senhor.